grandioso és tu. Então minha alma canta a ti. Grandioso és tu. E quando Cristo amado meu o povo amarra, chore, amadarás a tua santa face contemplar. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluias. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você já está sentindo a presença do Senhor? Você sente que o Espírito Santo já passeia aqui no meio da igreja? E essa canção que nós acabamos de cantar, nós estamos exaltando ao Senhor. Nós estamos dizendo, grandioso és tu. E esse grandioso és tu não é da boca para fora, irmãos. É um grandioso és tu que tem que sair de dentro da nossa alma. Por isso, ofereça o teu melhor nesta noite. Amém? 597. Eu vou pedir por gentileza que liguem a televisão do fundo que está desligada, para os obreiros também aqui estar acompanhando. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus. E eu vou incentivar você, irmãos, continuar trazendo harpa, tá bom? Continue trazendo harpa. Tem harpa hoje no celular. A igreja se acostumou tanto com data show, que às vezes não tem o data show. E aí o povo fica sem cantar. Porque nós acostumamos o povo mal, né? Às vezes nós acostumamos o povo mal. Mas puxa lá na internet, lá no Google Play, lá, a harpa cristã, né? Você baixa no seu celular para que você tenha. Mas não fique sem a harpa não, irmãos. Porque às vezes nós vamos ter uma dificuldade com data show. E mídia, informática é isso aí. Às vezes dá um probleminha, né? Mas traga para você louvar ao Senhor. 597 é um hino também que fala sobre gratidão, graças. Nesse culto de celebração nós vamos estar louvando ao Senhor Jesus. E na sequência o pastor Carlinhos, da nossa congregação ali do Jardim Esperança, vai estar lendo aqui a palavra de Deus e orando por todos nós. E por acaso, se houver algum pedido de oração, ele também estará apresentando ao Senhor. 597. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada. Graças dou pelo perdão. Graças dou no azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e espinhos que ela tem, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou,
pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz e o sofrimento, e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graças hei de dar. Amém? Glória a Deus. Vamos estar de pé? Pastor Carlinhos fazendo a leitura bíblica. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Motivo de muita alegria de nós estarmos aqui, juntos para celebrar mais um ano de vida do pastor Anderson, né? Isso é uma alegria para nós, para que nós possamos se alegrar juntamente com ele. Abra as vossas Bíblias, meu irmão. Salmo de número 100. Aleluia. Salmo de número 100 diz assim: exorta toda a criatura a celebrar o Senhor. Todos acharam? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus e foi Ele e não nós que nos fez povos seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, em seus átrios com hino. Louvai e o bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende de geração a geração. Amém? Tem aqui um pedido de oração. A irmã Lena pede oração para a sua irmã Rosana, que está internada. Pastor Gelson também pede oração pela Vonete. Amém? Nós vamos orar e Deus, Ele é poderoso para tocar e repreender todo e qualquer tipo de enfermidade. Tem mais alguém aqui que necessita de oração? Vamos estar orando assim um pelos outros. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Pai querido e Pai Santo, graça nós te damos, ó Pai, por este momento, Senhor, pela qual nós aqui estamos, ó Pai, sim, Jesus amado e Jesus querido, e vamos apresentar, Senhor, esse pedido de oração. A irmã Rosana, Pai, que está internada, Senhor, o Senhor venha tocar, ó Pai, e repreender todo e qualquer tipo de enfermidade, Pai. Toca, Senhor, desde o alto da cabeça até as plantas dos pés. Sim, Jesus amado e Jesus querido, nós cremos no Teu poder e no Teu agir, Senhor. Também nós apresentamos a Vonete, Pai. Sim, meu Deus, que o Senhor venha também, Senhor, advocar a causa dela. Sim, meu Deus, nós não sabemos qual é a razão, ó Pai. Sim, meu Deus, que ela se encontra, Senhor, sem enfermidade, mas o Senhor sabe. Sim, meu Deus, alcança ela, Senhor. Sim, Jesus amado e Jesus querido, nós apresentamos também a todos que aqui estão, que também necessita de oração, ó Pai. Sim, meu Deus, o Senhor venha visitar a cada um nesta noite, mesmo que seja uma noite, ó Pai, sim, meu Deus, que nós estamos, Senhor, reunidos aqui para nos alegrar pelo aniversário do pastor Anderson, ó Pai. Mas o Senhor também pode visitar vidas nessa noite e curar. Sim, Jesus amado e Jesus querido, nós também oramos pela vida do pastor Anderson. O Senhor venha abençoar, Pai. Venha dar mais anos de vida para ele, Senhor. Que ele possa permanecer na tua presença, fazendo a tua obra, Pai. Sim, Jesus amado e Jesus querido, usa como tem usado nas tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nosso ministério Geração Eleita vai estar louvando ao Senhor. Porque Ele vive, posso crer no ar.
temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos, amém? Estão todos bem? Glória a Deus, irmãos. Meus irmãos, vamos louvar, amém? Amém, irmãos? Vamos louvar um louvor aqui. Peço que você abra seu coração, louve com toda a adoração que você tiver, louve com sinceridade, amém, irmãos? O Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por mostrou tanto amor. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer aqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê
a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Agradecemos a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe nosso ministério Geração Eleita. Nós vamos ouvir o pastor Gelson trazendo aqui uma palavra, uma saudação de gratidão a Deus, representando aí todos os nossos obreiros, todo o nosso campo, pela vida do pastor Anderson. É um dia de celebração e nós estamos aqui mesmo para fazer isso em vida, né, irmãos? É muito complicado quando você elogia alguém, quando você fala de alguém depois que ele morre, né? Mas em vida parece que é mais difícil. Mas isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite é celebrando a vida. É dizer o quanto que nós amamos o pastor Anderson, o quanto que ele é importante para nós, para a igreja, para a família, né? É isso que nós temos que fazer. E o pastor Gelson, nesse momento, vai trazer aqui uma palavra de gratidão, também direcionada à vida do nosso pastor Anderson. Graças a Deus. Só dos irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém? Que maravilha, né, irmãos? Mais um ano de vida do pastor Anderson, nosso vice-presidente. Maravilha, né? Muitos ficam felizes pelo bolo, a comida, o lanche, né? Mas a gente fica feliz que mais um ano de vida que ele venceu, né? Isso é muito bom. Venceu as lutas, os problemas. 60. Então, não errei, não. É isso que eu estava pensando, mais ou menos. Então, é muito bom, né? É gratidão a gente fazer mais um ano, mais um aniversário, né? Porque quantos que fez o aniversário o ano passado e, às vezes, esse ano não conseguiu, né? Então, nós temos que agradecer só pelo aniversário e pelo pastor, que o pastor Anderson é, pelo amigo, né? Pelo companheiro. Isso tudo é gratidão no dia de hoje, mais um ano, né? E a gente sabe que o campo, esse dia comemora junto. Então, a gente estava conversando hoje lá em casa sobre o trabalho que vai fazer amanhã lá no Vale Azul, e nós falamos sobre isso aí, a união. Então, é bom no dia de hoje está aqui a liderança, os obreiros, os presbíteros, diáconos, agradecendo a Deus por mais um ano de vida, porque é vitória, irmãos. É vitória. Mais um ano de vida, graças a Deus, porque a Bíblia diz que nós não sabemos o dia da manhã, né? Então isso é maravilhoso para o pastor Anderson, para a família, para o pastor presidente e para os demais obreiros do campo que está aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler aqui, louvado seja Deus. Se eu achar, eu vou ler. Eu acho que eu perdi aqui. Achei. Romanos 15, irmão, 12, está escrito assim, ó. E outra vez diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios, e os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe, pastor Anderson. O senhor continua sendo, não precisa melhorar nada, só o senhor continuando essa pessoa que o senhor é.
Eu não sabia, né? Faz tempo que não pagam churrasco. Então, o churrasco é bom, né, irmãos? É bem-vindo. Mas eu quero dizer aqui que Deus abençoe, que ele continua, né? Ele, a esposa dele, continua sendo essa pessoa maravilhosa para a igreja, para o ministério, para o campo. Isso é muito bom. É um exemplo de homem, né, irmão? A gente vê e é só nós seguir, aprender. Muita coisa a gente tem para aprender com o pastor Marco, com o pastor Anderson, e assim nós vamos louvando a Deus e passando para os outros aquilo que eles sabem, Às vezes eu peguei o costume do meu pai. Meu pai, muitas das vezes, ele falou, o pastor Arnaldo é um pastor que ele conheceu, que ele congregou muitos anos lá em Bauru. E às vezes eu estou no serviço e eu falo, o meu pastor Marco, coisa e tal, e a gente fala. É um exemplo, irmão. É exemplo. E é bom a congregação, a igreja, o campo, ter o exemplo do pastor. Isso é maravilhoso. Guarda essa palavra no coração. Continua orando pelo nosso pastor Anderson e a família dele, que eu tenho certeza que Deus vai te dar a bênção também, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos ouvir, irmãos, a juventude e os adolescentes louvando ao Senhor. Neste momento, todos os jovens e adolescentes do campo louvando ao Senhor Jesus. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida, oração por um outro sem igual, e esta é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus.
Quantos que estão esperando a volta de Jesus? Oh, aleluia! Ele vem. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Nós vamos ouvir também uma saudação representando a igreja lá do Jardim Esperança, presbítero Emiliano, trazendo a palavra concernente aí ao pastor Anderson, de gratidão a Deus, representando toda a congregação ali do Jardim Esperança. Logo depois do nosso irmão presbítero Emiliano, todas as nossas irmãs também já estejam apostas aí, preparadas para louvar ao nome santo do Senhor Jesus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Graças a Deus por esse momento festivo, maravilhoso, em que nós estamos aqui reunidos em uma só alegria, em uma só satisfação de estar participando deste dia maravilhoso. Quero dizer aqui ao pastor Anderson, que é o personagem do dia, da noite, dizer ao senhor pastor a minha admiração que eu tenho pela vossa pessoa e pelo pastorado. Quando eu conheci o pastor Anderson, há algum tempo atrás, em um batismo, ali na chácara do irmão, a minha menina disse: esse é o pastor Anderson da congregação Jardim Esperança. Ali eu já senti o amor de Deus para com ele, com esta pessoa maravilhosa, tanto fora do pastorado, como no pastorado. Eu vou dizer uma palavra, parece estranha, mas é um carismático, uma pessoa que tem carisma, tem amor para com as suas ovelhas. O pastor Anderson, eu nunca percebi ele chamar a atenção sequer de uma pessoa, sempre tratando com respeito e com admiração. Eu quero aqui agradecer a Deus por esta oportunidade que nos é dada de poder falar sobre esta pessoa que hoje Deus tem concedido, ou já concedeu ao senhor pastor Anderson, mais um ano de vida. Gratidão a Deus, gratidão sem tamanho. E peço a Deus, pastor, que continuemos nessa parceria juntamente até que o Senhor Jesus Cristo volte para arrebatar a igreja que está sobre a sua responsabilidade da congregação e sobre a responsabilidade aqui do pastor Marcos. Amém? Essa é a minha palavra de gratidão a Deus e agradeço de coração do pastor ter me dado essa oportunidade de falar do nosso pastor, do meu pastor. Amém, pastor? Que Deus vos abençoe sempre, em nome de Jesus. Grato a Deus em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, presbítero Emiliano, as nossas irmãs louvando ao Senhor.
clama por você. Você chora, ele ouve, manda alguém te socorrer. Não há dúvidas quando ele diz eu sou. Tua providência, teu socorro, teu refúgio e protetor. Mesmo que o azeite se acabe, Deus ainda vai fazer milagres. Deus da providência faz a esperança renascer. Mesmo que não haja fruto na videira, que as ovelhas venham perecer, Deus ainda faz o teu celeiro se encher. Deus abençoe as nossas irmãs, como sempre, fazendo o melhor para o nome santo do Senhor ser glorificado. Nós estaremos ouvindo nesse momento o pastor Tiago Alves, que vai trazer aqui uma palavra concernente aos dízimos e ofertas. Chegou o momento de também nós adorarmos ao Senhor nessa linda festa com as nossas ofertas. Pastor Tiago Alves. Glória a Deus. Também saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia comigo. Livro de Mateus. Mateus, capítulo 5. Todos encontraram? Glória a Deus. Desculpa, Mateus capítulo 6, versículo 3, vai dizer assim: mas quando tu deres esmola, não deixa a tua mão esquerda saber o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola não seja feita em secreto, E teu Pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensa publicamente. E quando tu orares, não sejas como os hipócritas, pois eles adoram orar em pés nas sinagogas e nas esquinas das suas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Quando nós falamos sobre dízimos e ofertas, vou ser bem breve devido ao horário,
nós temos que dar de coração e não mostrando aquilo que nós fazemos em público, mas em secreto. Porque a própria Bíblia vai dizer que quem nos recompensará é o Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos que os olhos humanos não enxergam, tudo aquilo que cooperamos e que os olhos humanos não enxergam, tudo aquilo que nós agimos aonde os olhos humanos não enxergam, é o Senhor quem nos recompensará. Ou seja, se nós ofertamos e dizimamos, não é pelo que nós oferecemos em público, mas sim o que Deus nos vê em secreto, o que Deus nos enxerga com o coração, sabendo que nós estamos fazendo com um coração voluntário ao Senhor. E se fazemos com o coração voluntário ao Senhor, temos que ter certeza que o Senhor é quem te recompensará. Amém? Eu convido você a se colocar de pé neste momento, em forma de gratidão ao Senhor. Nós vamos ofertar e dizimar neste momento. Então, que você pegue o seu dízimo e a sua oferta e oremos ao Senhor. Bendito e eterno Deus e soberano Pai, somos gratos a Ti, Jesus, por estarmos mais uma vez diante da Tua presença, Senhor. Aqui nós, papai querido, nos colocamos para ofertarmos ao Senhor e dizimarmos ao Senhor como parte deste culto em ação de graça, Senhor. Graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos alcançado. Graças te damos porque o Senhor tem nos sustentado em tuas mãos. Graças te damos porque se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Mas o Senhor, mais uma vez, Senhor amado, nos trouxe até aqui, papai querido, para sermos gratos ao Senhor. Por isso eu te peço, Senhor, abençoe a cada irmão, a cada irmã que vai dizimar neste momento. Abençoe aqueles também que não têm, Senhor, mas com o coração, papai querido, sincero diante do Senhor, se coloca perante a tua presença. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. O Ministério de Louvor vai estar cantando mais uma canção. Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, onde estão os nossos irmãos, com a coleta, e depositar aqui a sua oferta, o seu dízimo, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, erguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que ele se perca o desejo de te adorar.
Graças a Deus. Meus amados irmãos, nós vamos já ouvir a palavra de Deus, mas antes quero apresentar os nossos irmãos que estão cooperando conosco. Pastor Anderson, que é o aniversariante, missionária Letícia, os irmãos que vieram ali do Jardim Esperança, fique de pé também, a caravana de irmãos que vieram. Nós estamos, irmãos, num feriado, né? Tem alguns irmãos viajando, alguns nossos aqui também que me informaram que estão viajando, mas aqueles que puderam estão aí. Deus abençoe aos irmãos, aos obreiros ali do Jardim Esperança. Pastor Sidival, que é o nosso segundo vice, missionária Lúcia, os irmãos que vieram ali do Novo Bertioga também, a caravana de irmãos está aí. Que Deus abençoe os obreiros, pastor João, os demais obreiros. Deus abençoe a vida de vocês. Pastor Sidival vai ser o pregador da palavra de Deus daqui a pouquinho. Pastor Gelson, dirigente do Distrito do Vale Azul, missionária Cidinha, os irmãos que vieram ali do Vale Azul, se coloquem de pé, por gentileza. Deus abençoe os nossos amados irmãos que vieram ali do Distrito do Vale Azul. Os irmãos aqui da sede, fica de pé, todos os irmãos aqui da sede, por gentileza, os nossos irmãos obreiros que estão aí. Tem alguns irmãos que estão trabalhando na cozinha, outros estão trabalhando lá fora. Deus abençoe a cada um de vocês também. Meus queridos, chegou o momento de nós sermos alimentados pela palavra de Deus. Deus já falou com cada um de nós e eu tenho certeza que o Senhor tem um alimento para a tua vida nesta noite. Fique aí na dispensação do Espírito Santo. Vamos ficar de pé agora, mais uma vez? Fala, Deus. Fala, Deus. Toca. Toca-me com brasas do altar. Aleluias. Toda honra, toda glória e toda adoração sejam dados ao nosso Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém? Salmos 90, verso 12. Enquanto os irmãos que trouxeram as Bíblias procuram, quero louvar a Deus, agradecer por esta oportunidade tão maravilhosa, né? Agradecer a Deus por poder celebrar a Deus pela vida do pastor Anderson, nosso companheiro, nosso amigo. Agradecer a Deus pelo convite feito pelo nosso pastor presidente, pastor Marcos, para trazer a palavra nesta noite. E louvar a Deus em todo o tempo, porque Ele é bom e Ele nos permite estar aqui nesta noite para adorá-lo na beleza da sua santidade. Nós vamos fazer a leitura de dois textos. Primeiro, Salmos 90, verso 12. E depois, 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 30. Salmos 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Vamos lá para 1 Reis, capítulo 8. Capítulo 1 Reis, capítulo 18, versículo 30 a seguir. Nós vamos fazer a leitura de 9 versículos. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele. Então restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez uma cova em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E fizeram segunda vez.
Disse ainda: fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até a cova ela encheu de água. Aconteceu que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda secou a água que estava na cova. O que vendo todo o povo, caíram sobre os teus ossos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluias, aleluia. Podais tomar assentos, por gentileza, em nome de Jesus. Nós estamos em uma celebração, um culto de celebração, de adoração a Deus pela vida do pastor Anderson, que já fez 18, né? E eu estava ali do lado dele e reparando nesse moço bonito, lindo, e olhando a lateral dele ali, a lateral dele começou a ficar com inveja, já começou a querer pintar o cabelo igual o meu, né? Inveja não pode não, irmão. E nós louvamos a Deus pela sua vida. E como o salmista declara, nesse pedido a Deus: Senhor, ensina-nos a contar ou a viver os nossos dias, ou a cada dia, de uma tal maneira que nós sejamos sábios, ou que alcancemos coração sábio. Por que que o salmista faz este pedido? Porque o salmista, ele entendia e conhecia que a existência dele, ou a vida dele, servia para um propósito. Porque o salmista entendia que ele não deveria apenas existir, mas sim viver. Há uma diferença gigantesca entre existir e viver. Tem muita gente que passa pela vida apenas existindo, sem deixar um ensinamento, sem deixar uma marca, sem deixar um legado. Tem muita gente que passa pela vida tão acelerado, tão preocupado, que não para viver. Que não para viver, principalmente para desfrutar das bênçãos que o Senhor Deus deixou para nós. Não para viver e desfrutar da companhia da família, da companhia de amigos, das bênçãos que o Senhor tem deixado. Percebam, tem muita gente na geração de hoje, principalmente pais, que estão trabalhando dia e noite, se matando de trabalhar, correndo atrás para ter recursos financeiros para deixar herança para os seus filhos. Tem muita gente preocupada em deixar herança para os seus filhos, e aí é compreensível, porque nós não queremos para os nossos filhos, né, as dificuldades que nós enfrentamos ao longo da vida. Nós queremos deixar algo melhor para eles. Só que tem muita gente preocupada em deixar herança, mas não está deixando legado. Herança é aquilo que nós deixamos para as pessoas. Legado é aquilo que nós deixamos nas pessoas. Quando eu me for dessa vida, o que eu vou deixar nos meus filhos? Quais os valores, quais os ensinamentos que eu deixarei para eles? O dinheiro se acaba. A herança se corrompe, ela vai embora. Só que aquilo que eu deixo para eles, e principalmente o amor a Cristo, o amor a Deus, isso ninguém tira. Quando o salmista faz essa declaração entendendo que ele precisa viver, é porque ele entende que não há vida sem a presença de Deus. Que não há vida sem a presença de Cristo. Como em João 10:10, Jesus bem declara: olha, eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Essa vida com abundância só é conseguida através da plenitude da presença dele, da comunhão com o Espírito Santo. O salmista entendia o propósito para o qual ele foi criado.
ainda que toda vez, e desde criança na escola dominical, nós sempre ouvimos o seguinte: por que que Deus criou o homem? Para adorá-lo. Sim, mas esse não é o propósito principal. Deus nos criou para ter relacionamento. Deus nos criou para termos intimidade com Ele. Então, quando eu me relaciono com o meu Criador, quando eu me relaciono com o meu Salvador, quando eu tenho intimidade, amizade, companheirismo com Ele, aí eu estou o adorando. Aí eu estou vivendo o propósito para o qual eu fui criado. E só vive quem entende que tem um propósito. Quem vive sem propósito está apenas existindo, não está vivendo. Aleluias. Glórias a Deus. Você está vivendo ou existindo? Se você está apenas existindo, eu tenho uma boa notícia para ti, porque o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite para renovar as tuas forças, para renovar e te encher com a presença dEle, para você deixar de existir e passar a viver na dependência dEle, a viver na presença dEle, a viver em comunhão com Ele, a viver na alegria que Ele tem para a tua vida, para a tua família. Aleluias, aleluias, aleluias. No texto que nós lemos aos reis, há alguns passos que eu aprendo com Elias para que esta comunhão seja restaurada, para que esta intimidade, esta vivência diária, ela exista com a presença de Deus, e aí eu possa viver todos os dias na presença dele. O cenário vocês conhecem, eu vou ser bem breve por causa do tempo. Acabe agora reina sobre Israel, e a palavra de Deus vai dizer que ele é muito pior do que os seus pais e todos os reis que foram anteriores a ele. E ele vai fazer o que era mal aos olhos do Senhor, vai se casar com Jezabel, vai servir a Baal, vai servir a Azerá, vai levantar um templo para Baal, vai se afastar de Deus e seguir a outros deuses. Aí a palavra de Deus, em 1 Reis capítulo 17, vai mencionar Elias, que surge do nada. Elias não é mencionado a sua genealogia, de que família ele era, da onde ele aparece, e só diz que ele era de uma cidade, que ele era tisbita. E ele vai surgir na história. Vai aparecer para Baal, para Acabe, para o rei Acabe, vai confrontar Acabe, questionar Acabe, e vai dizer, e é bem interessante isso, sob a minha palavra não vai chover sobre a terra. Olha que interessante. Alguém que não era conhecido, alguém que não tinha a sua história registrada, que não era famoso, que não estava na mídia, mas que tinha intimidade com Deus, de uma tal maneira que na autoridade da sua confiança em Deus, ele sabia que a palavra que ele lançava iria acontecer, porque Deus iria selar a sua palavra. Tem um pensamento que eu tenho tido comigo, e na nossa igreja eu comento e converso com os nossos irmãos constantemente. Nós somos um povo crente em Cristo. Nós somos um povo que fomos salvos, e pelo menos também os que foram criados na igreja, ou cresceram dentro da igreja como eu, fomos criados crendo, acreditando em milagres. Fomos criados vendo o derramamento do poder de Deus. Nós somos um povo que acreditamos no poder do Espírito Santo. Nós somos um povo que cremos em um Deus que é vivo, em um Deus que se move, em um Deus que fala, em um Deus que se manifesta, em um Deus que é o Deus do impossível. E a pergunta que eu faço constantemente na minha igreja: o que está acontecendo com a nossa geração? O que está acontecendo? Será que Deus teve o seu poder diminuído? Será que Deus tem se afastado e não está querendo mais agir em nosso meio? Qual será que é o problema da geração de hoje?
O meu problema, e eu puxo para mim, Sidival, pastor Sidival, é falta do que Elias tinha. É mais intimidade, é mais comunhão, é mais entrega. Esse é o problema. Nós precisamos viver e não existir. Quando eu passo a viver na presença de Deus, eu passo a desfrutar do sobrenatural, do que Ele tem de mistério, do que Ele tem de poder para agir através de nós, para que o nome dEle seja glorificado. A situação é essa: Israel está afastada de Deus, está servindo a outros deuses, estão naquela situação. Olha, eu até adoro a Deus, mas vou adorar o Deus do prazer também, vou adorar o Deus de Azerá. Eu até adoro a Deus, mas vou consultar Baal também. Eu até confio em Deus, mas vou procurar outros caminhos também para resolver o meu problema. Vou procurar outros meios também para alimentar a minha carne, as minhas necessidades, os meus desejos, as minhas vontades. Por isso que Elias, quando ele faz o desafio ou lança o desafio, ele inicia dizendo: até quando vocês vão ficar cocheando entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar em cima do muro? Apocalipse, Jesus vai dizer o seguinte: ora, você tome uma decisão, seja frio ou seja quente, não seja morno, porque se tu fores morno, eu vou te vomitar da minha boca. Aleluia, aleluia. Elias vai convocar os 850 profetas, vai fazer o desafio a Baal, e aí vocês conhecem a história, eu quero ser bem breve neste ponto. E aí eles vão fazer o altar, o Deus que responder seria declarado e considerado o Deus verdadeiro. Os profetas ficam até meio-dia clamando, gritando, berrando, se cortando, Elias zombando deles, tirando sarro, e nada acontece. Sacrifícios vãos, e nada acontece. Até que chega o momento de Elias. E aí, nestes passos que eu quero meditar com vocês, para que nós possamos tomar por base e a nossa comunhão seja renovada com o Senhor todos os dias. Versículo 30 vai dizer que Elias, ele vai chegar até o altar do Senhor que estava quebrado. E vai restaurar o altar do Senhor. Vai consertar o altar do Senhor. Primeiro passo para viver: consertar o altar, restaurar o altar todos os dias. Aleluias, aleluias. Curva a tua cabeça um pouquinho e fecha os olhos. Eu quero te convidar a pensar, a lembrar neste momento. Qual é o altar que você escolheu para estar na presença do Senhor? Qual é o cantinho da tua casa que você visitava constantemente sozinho, como já foi lido nesta noite? Procura o teu pai em oculto e no oculto ele te recompensará. E antes você procurava com tanta alegria, com adoração, com disponibilidade, e agora não tem mais tempo para este canto, para este altar. Qual é o momento em que todos os cultos de oração, você era o primeiro a chegar e o último a sair, e você não queria sair da presença dele? O que fez o teu altar ser quebrado? O que fez esse altar parar de existir na tua vida? Foi algum trauma? Foi algum machucado na alma? Foi alguma fraqueza da carne? O que foi? Só que eu não estou aqui para apontar o que fez você parar de adorar. Eu estou aqui para te dar uma boa notícia, que independente do motivo, da causa, Ele está aqui para consertar o teu altar, para te ajudar a restaurar o altar de adoração e você voltar a viver na presença dEle. Aleluias, 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 aleluias. Versículo 31. Vai dizer que Elias vai tomar 12 pedras e vai colocar diante do altar para arrumar o altar. E as 12 pedras a Bíblia deixa bem claro que é representando cada tribo de Israel. O que eu aprendo aqui? O reino naquele momento estava dividido entre o reino de Judá e o reino de Israel. Só que Deus, quando formou o seu povo, Deus, quando escolheu o seu povo,
Ainda que ele deixou sobre a responsabilidade de 12 chefes, de 12 tribos, mas era um povo só, era só o povo de Israel. O que Elias está fazendo é juntando as 12 pedras, dizendo: não existe dois povos, é um povo só. Para viver na presença de Deus, tem que haver união, tem que haver comunhão. Quantas vezes nós passamos meses na igreja, olhamos para o nosso irmão e nem sabemos quem ele é. Pior, quantas vezes por conta de alguma situação que são muito pequenas, a gente acaba virando as costas, acaba virando a cara, acaba se machucando, se magoando. Ah, eu não vou com a cara de fulano, ainda bem, né? Já pensou eu com a tua cara? Ou você com a minha? Ia ficar no mínimo estranho, né? Já que Deus nos fez dessa maneira. Se eu tivesse com a cara do pastor Anderson, eu ia estar mais bonitinho. Hã? Já imaginou? E aí, por qualquer motivo, a gente vai se afastando, a gente quer ter razão. Eu tenho um ditado que eu sempre ensinei para meus filhos. Meu filho é meio enérgico, meio mais briguento, mais valente, né? E na sua formação eu sempre disse para ele: filho, no cemitério está cheio de razão. No inferno está cheio de razão. É bem melhor a gente ter paz do que ter razão. Muitas vezes, mas eu vou estar me humilhando. Como já foi dito nesta noite e lido no texto, Deus, Ele tudo vê. Aquilo que acontece em oculto, Ele tudo está vendo. Ainda que eu ache que eu estou me humilhando, mas se eu estou me quebrando, inclinando a minha cabeça diante dos homens, para que o nome do Senhor seja glorificado, Ele está vendo no oculto e Ele vai recompensar. Vamos quebrar, queridos, todo sentimento de desunião, todo sentimento que nos inquieta o coração. Porque eu não gosto de alguém, não gosto de fulano. Eu fico olhando essa geração nova, ou a geração atual de crentes, que traz um cristianismo vingativo, que olha e fala: porque mexeu comigo, vai se ver com Deus. Deus vai matar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Como se eu fosse o queridinho de Deus. Como se eu fosse o único filho de Deus. Sendo que a palavra de Deus me mostra o seguinte, João capítulo 3, versículo 16. Ele amou o mundo, Ele amou a todos de uma tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não amou apenas o pastor Sidival, Ele não amou apenas o pastor Marcos, apenas o pastor Anderson. Ele amou aquele que me persegue também e Ele continua amando. Quando eu entendo que eu entreguei a minha vida a Cristo e sou servo de Cristo, eu tenho que me tornar igual a Cristo. E no Sermão do Monte, e aí o problema da gente é muitas vezes ler a Bíblia, mas não entender e não colocar em prática. No Sermão do Monte que foi lido, os versículos que antecedem ao que foi lido nesta noite, Jesus vai dizer exatamente isso. Perdoai aqueles que vos perseguem, abençoa os vossos inimigos. Se alguém te força a caminhar uma légua, anda 2 com ele. Se alguém quer te tomar a túnica, dá tudo para ele, entrega o vestido. Que cristianismo é esse? Que faz gerar ódio, ira, sentimento de vingança no coração. Esse não é o Jesus que eu aprendi. Esse não é o Jesus que me alcançou. O Jesus que me alcançou, Ele ama. O Jesus que me alcançou, Ele perdoa. O Jesus que me alcançou, Ele transforma. O Jesus que me alcançou, Ele restaura. E por isso, nesta noite, Ele pode continuar nos restaurando para que continuemos a viver e não apenas existir na presença dEle. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Comunhão, união, tenhamos unidade uns com os outros na presença do Senhor. Versículo 33 vai dizer que Elias ele vai pegar o bezerro, vai partir o bezerro e colocar em cima do altar. A oferta do bezerro era para a expiação dos pecados. E aí então ele está colocando o bezerro para sacrificar, para pedir perdão a Deus. Não há comunhão com Cristo sem arrependimento. Não há
intimidade com Jesus sem pedir perdão. Arrependimento não é eu sentir culpa no meu coração por um momento, pedir perdão e continuar fazendo aquilo. Arrependimento é eu entender que esta minha ação, que esta minha atitude feriu o coração de Deus. E isto, eu sinto a mesma dor que o Espírito Santo que geme com gemidos inexprimíveis. Essa mesma dor eu sinto no meu coração e tomo a decisão diante dele de não mais praticar, de não mais fazer. E peço a ajuda dele para vencer a minha fraqueza. Isso é arrependimento. Elias vai representar o povo, vai pedir perdão pelo povo, pelos pecados da nação, pelos pecados do povo. Para que haja fogo do céu, para que haja poder do Espírito Santo, é necessário arrependimento, é necessário pedir perdão. Quando eu era garoto, em casa, geralmente a gente tinha que lavar louça, né? Graças a Deus, hoje a minha esposa me liberou dessa função, já tem um tempo. Mas quando a gente era criança, tinha que lavar louça, fazer os afazeres de casa. Eu lembro que muitas vezes o que tinha para comer lá em casa, durante a semana, geralmente era polenta. E você pensa numa birra que eu tinha de lavar a panela que a polenta tinha sido feita. Que aquilo ficava grudado e tinha que rapar, e eu tinha uma birra com aquilo. E muitas vezes eu pegava, lavava toda a louça, e pegava aquela panela e colocava debaixo da pia. Porque antigamente as pias tinham uns pezinhos, cabia, né? Hoje não tem mais. Colocava debaixo da pia. E deixava escondido. Para caso a mãe não visse, né? Ou enchia de água para amolecer e deixava lá escondido. E fazia de conta que nada estava acontecendo. Aí quando a mãe descobria, que a minha esperança era que ela mandasse os meus irmãos lavar, ou que ela mesma lavasse depois. Aí quando a mãe descobria, além de lavar, ainda apanhava ainda, né? Ainda tomava uma surra por ter escondido. A gente com Deus, muitas vezes a gente quer esconder as panelas debaixo da pia. A gente quer esconder a sujeira debaixo da pia. Muitas vezes atitudes que nós sabemos que estamos ferindo ao coração de Deus. Ao invés de nos apresentar a Ele com um coração quebrantado, reconhecendo a nossa falha, reconhecendo a nossa miséria, reconhecendo que eu sou pecador e que eu dependo dEle. Eu vou levando a minha vida como se nada tivesse acontecido. Eu coloco a panela debaixo da pia. E vou caminhando. E continuo cantando, e continuo tocando, e continuo pregando, e continuo participando da ceia como se nada tivesse acontecido. Eu posso até esconder da minha mãe, posso até esconder dos meus irmãos, posso até esconder do meu pastor. Mas no oculto ele tudo vê, ele tudo contempla. Não tenha vergonha de se apresentar diante dele. Porque Ele não vai te julgar, Ele não vai te acusar, mas com o seu amor, Ele vai gerar um quebrantamento no seu coração e vai te ajudar a sair dessa fraqueza, dessa falha, e o sangue dEle nos purifica de todo pecado e nos restaura para a comunhão com Ele. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus. No versículo 34, Elias vai cavar um fosso, uma cova, ao redor do altar. E vai derramar água no altar. Olha só. Aí a palavra do Senhor vai dizer que ele vai pegar 4 cântaros. E por 3 vezes ele vai encher estes cântaros. 4 vezes 3, 12. Novamente as 12 tribos. Só que há um outro detalhe. Elias já restaurou o altar. Elias já restaurou a união, a comunhão. Elias já pediu perdão pelos pecados. Agora ele vai se quebrantar sobre o altar. E ele vai chorar diante do altar. Esta água derramada sobre o altar
simboliza as lágrimas derramadas, o choro derramado diante do altar. Quando eu vou me apresentar, igual eu iniciei dizendo, tem muitos problemas que eu tento resolver de todas as formas possíveis. Tem situações que eu levo até para onde não deveria, para tentar resolver. Enquanto é tão simples, é só eu levar diante do altar de Deus. É só eu me apresentar diante do altar do Senhor e chorar diante do altar. Percebam que Elias manda que joguem a água a primeira vez, até transbordar. Manda que jogue a água a segunda vez, até transbordar. E manda que jogue a água a terceira vez, até transbordar. O que eu entendo? Eu entendo que quando eu estou chorando no altar diante do Pai, diante do Filho e diante do Espírito Santo de Deus. A presença de Deus está neste lugar. O altar se faz presente e eu posso me apresentar diante dele. O Pai que me criou, que me conhece. O Filho que me salvou, que me justificou, que me perdoou, que me restaurou. E o Espírito Santo que me ajuda nas minhas fraquezas, que me dá forças para continuar nesta caminhada, adorando, vivendo na presença do Senhor. Após Elias ter feito tudo isso, Elias vai apresentar a oferta de manjares, nos diz o versículo 36. A oferta de manjares não havia derramamento de sangue. Ela simbolizava a adoração, o louvor a Deus. Olha só. Às vezes eu acho que eu posso adorar de qualquer jeito. Eu posso até cantar e ter uma voz bonita de qualquer jeito. Eu posso até cantar hinos. Só que isso não quer dizer que eu possa estar adorando. Para que eu possa adorar, eu tenho que estar com o altar restaurado. Para que eu possa adorar, eu tenho que estar em união com os meus irmãos. Para que eu possa adorar, eu tenho que estar lavado no sangue de Jesus, arrependido dos meus pecados. Para que eu possa adorar, eu primeiro preciso chorar diante do altar, para depois oferecer a adoração em espírito, em verdade, ao único que é digno e merecedor de recebê-la. Aleluia, aleluia. Quando Elias apresenta a oferta de manjares, a adoração, e ele encerra com a adoração, porque ele entende que já teve o seu altar restaurado, ele entende que já foi perdoado pelo seu Salvador, ele entende que está em paz com os seus irmãos, aí ele entende que é momento de adorar. Aleluias, aleluias. Quantos podem adorar ao Senhor nesta noite? Quantos têm a paz do Espírito Santo para adorar ao Senhor em espírito, em verdade? Aleluias! Glória a Deus, aleluias. Após esse processo, Elias vai orar. Fique de pé, por gentileza. Após este processo, esses passos, Elias vai orar e vai clamar ao Senhor e vai pedir resposta do Senhor. Às vezes o meu problema é que eu peço resposta para o Senhor de qualquer maneira. É que eu peço resposta para o Senhor estando de qualquer jeito. O meu problema é esse, o meu problema. O meu problema é exatamente esse. Que eu acho que eu posso me apresentar diante do Senhor para pedir algo, para clamar por milagre, de qualquer forma, de qualquer maneira. Às vezes, com a mente inundada de imundícias. Às vezes, com a mente cansada do dia a dia, ocupado de tudo, menos da presença de Deus, menos de comunhão com Deus. O meu problema é esse. Quando Jesus nos comprou com o seu sangue, e eu e você precisamos entender algo. Dentre dos benefícios, dos bens que o Senhor nos alcançou,
O único benefício que é de graça é a salvação. Que é de graça para mim e para você. Porque para o meu Jesus custou e custou muito. Custou todo o sangue dele, todo o sofrimento dele, toda a humilhação dele. Só que para nós a salvação é de graça. Mas todo o restante há um preço. Para ter intimidade com Deus há um preço. Não adianta eu querer chegar no culto para adorar e ser cheio do Espírito Santo à noite, se eu passei o dia inteiro ligado em rede social, vendo coisas que não tem nada de Deus. Não adianta eu querer chegar no culto para adorar ao Senhor, se eu passei a tarde inteira na televisão, no domingo à tarde, vendo futebol, vendo filme, não vi nada de Deus. Aí venho para o culto e acho que Deus é obrigado a me alcançar, a me tocar, a me encher. E ainda coloca a culpa no pastor, coloca a culpa no pregador. Pregador não tinha unção nenhuma. Pastor não tinha unção nenhuma. A mesma responsabilidade e obrigatoriedade da unção daqui para lá é da unção daí para vocês. Jesus te chamou para ser cheio. Jesus te chamou para ser cheio. Cheio do Espírito Santo. Não cheio de mundanismo. Cheio do poder dele. Cheio da graça dele. Cheio da glória dele. Vamos orar ao Espírito Santo nesta noite, pedindo para que Ele nos renove, pedindo para que Ele nos ajude, pedimos para que a cada dia nós possamos viver na presença dEle e não apenas existir. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu sei como você pode sair. Você pode sair cheio, você pode sair cheia da presença dele. Se você abrir o teu coração, abrir a tua boca e começar a pedir a ele, não é para mim, não é para o pastor Marcos, mas peça para ele neste momento e declara diante dele: Jesus, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe tudo o que eu fiz, tudo o que eu faço, tudo o que eu penso, mas Jesus, eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor. Jesus, restaura o meu altar. Jesus, perdoa os meus pecados. Jesus, restaura a união, a comunhão. Eu quero mais de ti, Jesus. Eu quero mais de ti, Jesus. Lama sure canta rama semalai narra. Te cante sarama gantui. O lama sure canta rama. Lama sure canta rama. Te cante rama gantui. O rama sure canta rama. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, nós dependemos apenas do Senhor, nós precisamos apenas do Senhor. Espírito Santo, começa a alcançar agora, começa a tocar agora, que corações serão quebrantados diante de Cristo. Espírito Santo, toca agora, Senhor, toca agora, Espírito Santo, restaura este coração, restaura esta vida à tua presença. Espírito Santo, faz ele sonhar novamente, faz ela sonhar novamente. Espírito Santo, faz ele desejar a presença do Senhor novamente. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo. Nós te adoramos e te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toda honra, toda glória e toda adoração sejam dadas ao Senhor. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para vencer. Em todo tempo serei fiel. Você sabe? Vamos cantar? Serei fiel,
Precioso Jesus. Mas canta do fundo da sua alma. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira há uma vitória para alcançar. Em cada tempo do meu viver. Vamos lá, mais uma vez. Você aprendeu? Dá para colocar a letra aí? Dá para colocar a letra? Por gentileza. Serei fiel, precioso Jesus. Serei fiel, precioso Jesus. Diga para ele, há uma carreira há uma vitória para alcançar em todo tempo do meu viver, serei fiel. Amandoro que alabashore amandarahas. Aramandoro que alabasure andalabas. Seja fiel ao Senhor, irmãos. Quantos podem glorificar ao Senhor? Tomai o vosso assento. Nós queremos render ações de graças a Deus pela vida do nosso pastor Sidival. Que Deus continue usando poderosamente em suas mãos. Meus amados irmãos, nós queremos encerrar o culto para nós podermos entrarmos no momento social. Agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, de toda a igreja, de todos os companheiros. Vamos ficar de pé e vamos encerrar este culto. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amanhã o nosso culto aqui é às 18h30 e as outras informações nós vamos dar ao final do momento social. Estenda suas mãos. Senhor, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor fez neste lugar, pelos louvores que aqui foram entoados e por estarmos aqui ouvindo a tua voz bem pertinho de nós. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade, pois é um culto, Senhor, de celebração à vida, mas é um culto, Senhor, que o Senhor fala com cada um de nós. Obrigado, Senhor, por nos amar, obrigado por nos corrigir, obrigado, Senhor, por nos querer bem. É isso, Senhor, que um pai deseja para um filho. E é isso que nesta noite, Senhor, o Senhor está falando conosco, que vale a pena sermos fiel, que vale a pena termos comunhão, que existem alguns processos, que precisamos restaurar altares, que precisamos ter intimidade, mas vale a pena ser fiel. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã. Nós te louvamos e te agradecemos hoje e sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós vamos dizer. Está encerrado o culto, podeis vos assentar. Nós vamos entrar agora no momento social, meus amados irmãos. É um momento desejado pelo pastor Anderson, né? O pastor Anderson estava Senhor, quero que chegue esse momento, né? Mas eu quero convidar o pastor Anderson, o senhor, por gentileza, se dirigir até esse painel que foi feito com tanto amor e carinho, juntamente com a sua esposa. Isso, carrega ela, porque aquilo que o senhor vai ganhar, o senhor não sabe, você vai repartir, né? Não tem como, né? Mas nós louvamos a Deus pela vida do pastor Anderson, pela vida da igreja, a qual o Senhor tem colocado ele
como dirigente ao longo desses anos todos. E eu quero aqui, pastor Anderson, fazer menção de um texto. Ele é bastante conhecido, esse texto. Mas quando eu olho para você, né? Não vou falar senhor não, que ele é mais novo que eu, né? Mas quando eu olho para ti, meu companheiro, eu tenho esse versículo sempre ardendo ao meu coração, que é o Provérbios capítulo 18 e o versículo de número 24, que diz assim, olha, o homem de muitos amigos deve se mostrar-se amigável, mas a um amigo mais chegado do que um irmão.